Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Corretor em Foco. Pela primeira vez, estou trazendo um dos maiores arquitetos do Brasil. Muito obrigado. Do Rio Grande do Sul. Um casal maravilhoso, inclusive está sendo mãe, né? Tá aí a felicidade no rosto dela. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque assim, foi difícil, não foi fácil. Esse podcast foi marcado há 2 meses. O casal não para. Eu acompanho eles, é Punta, é São Paulo, é Gramado. Esse dia estava em Florianópolis. Não paro. Amanhã estaremos viajando já de novo. Isso aí. Então eu queria que se apresentasse. E agora eles estão com um escritório novo aqui em Xangri-Lá, mas já são um monstro na arquitetura, em design. Inclusive eu quero autógrafo no livro. Isso aí tem um preço. Ficamos devendo o livro. Ficamos devendo o livro. Mas começa por ti. Acho que começa por ti. Tem o teu nome. Bom, eu sou o Carlos Mairesse, mas conhecido como Cadu Mairesse, fundador da Mairesse Arquitetura. Estamos há muitos anos, eu estou há 20 anos no mercado de arquitetura, focado muito na arquitetura residencial de alto padrão. Isso é uma máxima desde os primeiros dias, né? E a nossa junção, né, como casal, também tem muito resultado no que a gente trouxe, né, para a arquitetura, porque tem muita questão de branding também, de posicionamento, de acreditar muito em arquitetura de verdade, e que são valores que a Xana está comigo aí também há quase 20 anos, e a gente tem isso muito, muito claro. E agora num momento especial, né, viajando, correndo, temos um herdeiro, né, para deixar aí no mundo. Então a gente está muito feliz e é um momento muito especial, né? Exatamente. Bom, eu sou Xana Lima. Na verdade, eu não sou arquiteta. Eu tenho uma veia de arquitetura, né? Tu aprendeu bastante nesses últimos anos. Tô aí quase 20 anos com o Cadu, então desde sempre convivendo com arquitetura. Minha formação é em comunicação social, então eu trago toda essa parte de business mesmo, né? De marketing, de expansão, de negócios, de produto. E desde que o Cadu abriu a Mairesse, a ideia foi criar uma empresa que trouxesse elementos importantíssimos que existem hoje no atendimento do luxo, né? Quando a gente olha para as marcas de luxo que tem exclusividade, atendimento de excelência, proximidade com quem está desenvolvendo o produto. Então a Mairesse foi criada desde o início com esse foco. E ela se tornou uma arquiteta chata, na verdade, uma pessoa de arquitetura, porque ela olha às vezes os projetos e diz, aí tu não, né, precisa trabalhar um pouquinho mais. Ela é perfeccionista ainda. Tem que dar opinião. Virginiana, né? Tu vê, e tu sabe que eu acompanho ela nas redes sociais e ela não para quieta, né? Não, isso ela pegou de mim, né? Porque ela era bem mais tranquila, só que agora eu sempre fui um cara muito hiperativo e com a energia sempre alta, e aí ela acabou... Para acompanhar, teve que absorver, né? Porque senão não tem como, né? O nosso negócio é complicado. Atender clientes, né, de altíssimo padrão, a gente tem clientes gigantescos, né? Tu tem que estar sempre afiado, tem que estar sempre no melhor. Então, isso é uma coisa que precisa realmente estar presente, fazer as coisas acontecerem. E ela foi, ao longo do tempo, de outra forma, também absorvendo um pouco dessa questão de estar sempre correndo atrás, né? Tu sabe, Cadu, que eu trabalho com alto luxo, com alto padrão. A gente agora estou fazendo uma imersão de alto luxo, de alto padrão. Estou trazendo os melhores do Brasil. Uhum. E eu sempre foco nessa, né, como tu disse, né? Não é só tu trabalhar, tu tem que se moldar. Cada cliente é diferente, tu tem que dar um bom atendimento. Sempre. Nessa hora tu tem que ser um camaleão, tu tem que mudar. Se a pessoa é mais risonha, tu tem que ser mais risonha. Se a pessoa é mais brincalhona, tem que ser. E se a pessoa é mais séria, tem que ser mais séria. Então a gente tem que se transformar no modo de atendimento, na postura, no carro, na maneira que fala, porque tudo é um gatilho. Tudo. Pro lado bom ou pro lado ruim, né? E eu acho que isso foi uma questão bem legal, assim. Eu e a Xana, a gente sempre teve um lifestyle não de luxo, porque há um tempo atrás a gente também não tinha as condições que temos hoje, né? Mas a gente sempre gostou muito de viajar, eu sempre fui um cara que gostei muito de carro. A Xana sempre teve ligado à moda. Eu sempre gostei de relógio, de itens que
por um tempo não eram acessíveis, né? E isso foi uma coisa legal, né? A gente subindo os níveis, a gente começou também a poder colocar em prática as coisas que a gente sempre gostou, e isso está em sinergia com os clientes que a gente tem. Então isso ajuda muito no negócio, e só funciona se não for uma coisa forçada. Tu montar um personagem para atender um cliente não funciona. Isso não se sustenta. E uma coisa que eu acho que também é muito legal no que a Mairesse faz é que a gente hoje é visto como artista, porque o arquiteto é um artista, né? Então os clientes têm chegado muito moldados para o que a gente faz. E a gente, obviamente, que trata todos os clientes super individualizados, com exclusividade, traz a nossa assinatura de arquitetura para os projetos, mas os clientes vêm buscando essa obra de arte para realizar o sonho da vida, que é ter uma casa. Então é muito legal porque tem os dois lados. Óbvio que a gente tem que, às vezes a gente atende um cliente um pouco mais idoso, a gente tem que ter um jogo de cintura diferente. Às vezes a gente tem clientes que têm um potencial financeiro gigantesco, mas não estão dispostos a fazer os investimentos que a gente imagina que precise. Então a gente tem que entender todas essas dinâmicas e trazer isso pro processo, né? E uma das questões que a Xana trouxe muito legal pro processo é essa captação dos leads também, dela fazer um filtro antecipado, né? Acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que define muito o momento que a gente está hoje, trabalhando muito mais focado pro que a gente acredita que seja o mais correto, digamos assim. Quando a gente trabalha com esse nicho, volume não faz sentido, né? Então a gente vem a cada ano reduzindo o volume de clientes para poder atender cada vez melhor. Até porque tem um outro fator, né, Marco? Mão de obra. Não é porque a gente tem uma equipe que trabalha em escritório que a gente tem gente sobrando aí no mercado para vir trabalhar. A arquitetura que o Cadu e a equipe desenvolve é muito complexa, ela é muito à frente do que normalmente é feito aqui no Rio Grande do Sul e até a nível Brasil. Então, é difícil conseguir profissionais que entendam como é que aquela casa, como é que aquele empreendimento vai parar de pé. Então, quando a gente entra nesse meio de escassez de mão de obra, a gente realmente não pode atender todo mundo. A gente precisa encontrar uma forma de filtrar isso, né? Então, hoje nós temos muito claro o perfil que a gente atende, que é o perfil que a gente queria atender desde o início da Mairesse. E quando um lead entra em contato com a Mairesse, a gente faz uma busca para entender se esse prospect tem perfil ou não para os nossos projetos. Por uma questão tanto de ousadia de arquitetura, né? E também por uma questão de budget de investimento de obra, porque as obras acabam saindo com um valor maior do que uma arquitetura tradicional, né? Mas tem que pensar que também todo esse diferencial, isso agrega valor no imóvel, no metro quadrado, no enxergar. Eu sei porque, como eu trabalho num nicho bem alto, o que acontece? Muitas vezes eu já fui buscar cliente no aeroporto. Sim. Para buscar o cliente no aeroporto, levar na casa, comprar em dólar a casa. E eu reclamava uma vez, não vou citar nomes assim, mas tem um investidor, amigo nosso aí, que tinha casas de 5 a 15 milhões, né? E a decoração era a mesma. E eu dizia assim, pô, mas não tem lógica. Não faz sentido, não faz sentido, né? O imóvel é diferente, uma roupa de cama é igual. Sim. Entendeu? Eu dizia assim, pô, eu não posso e eu posso perder o negócio, porque o cliente vai olhar a casa e vai ver que é a mesma decoração de cama e casas 3 vezes mais caro e vai ao oposto do que eu pensava. E tu falou tudo, porque na verdade quando tu tem uma exclusividade, tu tem algo diferente, isso agrega valor em tudo. Exatamente. Não, e assim, uma coisa que a gente bate muito e é muito legal falar sobre isso, assim, em 2016 ali, 2017 a gente teve uma transição nas 2 carreiras, tanto na minha como na dela. 2016. E ela trabalhava numa empresa gigantesca, na Paquetá, na época. Eu tinha um outro escritório de arquitetura com outros sócios. Resolvi sair e seguir um caminho que eu já fazia dentro desse escritório, mas com uma assinatura própria, né? E lá a gente fez um plano de business, né? Um business plan, assim, né? Para enxergar o que nós faríamos ao longo do tempo. E lá ficou bem claro para nós que a gente precisava, por exemplo, trabalhar com bons fornecedores. A gente não podia ter uma arquitetura de excelência e entregar um resultado abaixo disso. Então, ao longo
longo do tempo a gente foi trabalhando com muitos fornecedores muito bons que nos dão essa garantia de que a gente vai entregar para o cliente o melhor, entende? E eu acho que é isso que tu está falando. Não adianta a gente trabalhar com a arquitetura sendo a cama e a cortina sendo uma roupa de cama de segunda linha, digamos assim. Né? Porque tudo se comunica, né? Tudo. E não faz sentido nenhum, especialmente pegando aqui o nosso mercado, né? Shangri-La, nosso mercado aqui do litoral. Shangri-La é um case nacional. Sim. Nós temos um cliente da Angola que o sonho da vida dele é vir para Shangri-La para entrar nos condomínios e entender o que acontece aqui, porque é algo surreal. E aqui nós temos condomínios com altíssimo valor agregado, mas em alguns casos a gente entra e vê algumas casas que estão muito aquém do padrão daquele condomínio, né? E aí não se entende, tá, mas por quê? Eu tenho uma casa aqui e não vende, por quê? Porque é o mesmo de um todo, tudo igual. Exatamente, então... Porque, desculpa eu te cortar, mas o ano passado, até agora, todas as casas acima de 8 milhões foram vendidas. Por quê? Porque elas são diferentes. Claro. E tem um público específico que quer chegar e comprar uma casa 100% pronta para o perfil dele. Tem muito cliente que não quer se envolver no processo todo desde o início. Não, e tu até comentou essa questão da questão imobiliária, né? Por exemplo, a gente tem 2 casas em execução em Gramado que são voltadas para o mercado imobiliário, as nossas primeiras casas como levando a assinatura, e é uma preocupação que a gente tem desde a nossa primeira casa de praia, agora aqui na nossa casa atual, que a gente precisa ter as mesmas coisas que a gente faz para os clientes dentro da nossa própria casa. A gente não pode trabalhar com níveis diferentes. A mesma coisa essas casas que a gente está fazendo. A gente só vai fazer casas próprias para vender, por exemplo, se elas estiverem num terreno exclusivo, se elas estiverem num condomínio exclusivo ou numa localização muito exclusiva. A gente usa a mesma construtora que a gente usa para fazer as obras dos clientes, a gente usa lá para fazer as nossas casas, os mesmos acabamentos, tudo de um nível muito bacana para que tenha uma sinergia entre o que a gente está fazendo. Não adianta a gente vender Ferrari pro cliente e entregar Fiat para uma casa de venda. Isso quando eu palestro, eu falo muito nesse sentido pro corretor. O que eu falo? Que você tem que vivenciar isso. Se tu vende terreno em condomínio fechado, tu tem que pelo menos comprar um. Para tu saber a dor do proprietário de pagar o IPTU, o condomínio que não é barato, a arquitetura, porque tudo é diferente dentro de um condomínio. Então eu falo pro corretor, se tu vende aquilo, tu tem que acreditar naquilo, tu tem que comprar, porque senão tu é um corretor de teatro. Claro. Tu vende uma ideia, mas tu nunca passou por aquilo. É bem como tu disse, e vocês vivenciam nessa parte na arquitetura. Né? Isso é uma coisa que a gente tem muito claro, assim, desde 2018, 2019, a gente sempre fez todas as nossas viagens também pensando em entender um pouco do mundo, né, de maneira geral, para trazer essas coisas para a arquitetura. Então, as nossas idas para Milão todo ano, a gente óbvio que está lá na maior feira de mobiliário do mundo, enfim, mas lá se tu é um cara que presta atenção, eu sempre fui um cara muito antenado em enxergar o que os outros estão fazendo, novidades, o que faz sentido, o que não faz. Tu tá na cidade que tá respirando arquitetura, então tu tá lá, tu tá enxergando o cara trazendo alguma novidade que tem a ver com a moda para dentro da arquitetura, e isso vai trazendo uma bagagem, né? Então, várias coisas que aconteceram na própria arquitetura, no traço que eu tenho feito, né? E estando sempre um passo à frente, digamos assim, é porque a gente está sempre viajando, buscando referências, conversando, indo fazer uma imersão em São Paulo, a gente vai lá se hospeda num hotel para poder ter acesso a enxergar o que os caras estão fazendo. É Sabe que falando em hotel, eu tive naquele Rosewood, eu tive nele e me quebrou assim. Eu imaginava que, como ele é tudo antigo, eu não fiquei feliz com o que eu vi, sabe? Claro, para alguns pode ser lindo e maravilhoso. Eu achei ele escuro. Para um hotel 6 estrelas, eu imaginava tudo mais novo, tudo mais moderno. Mas ali tem um conceito bem forte de arquitetura, tá? Tem grandes arquitetos e é uma questão de tentar respeitar. Philip Stark é um dos maiores nomes do design mundial. Mas isso é muito claro. Eu achei muito escuro. E aí vou te dar um exemplo. A gente ficou no Fazano da Fazenda Boa Vista lá,
E ele também tem uma pegada em algumas coisas mais antigas, não é um prédio novo, mas o cara que tem uma profundidade arquitetônica consegue enxergar muito, entendeu? Em relação à arquitetura, materialidade, e aí a gente começa a ver, né, a diferença em usar materiais naturais e não, né? Tu ter a madeira natural realmente como madeira, tu botar o pé num piso de madeira de verdade, numa pedra natural, os mobiliários assinados, enfim, né, os tecidos. Então, eu acho que isso é uma questão que o cara, quando convive num padrão mais alto, tu vai ter muito mais referência para trazer para a arquitetura. E cada viagem que a gente faz, seja ela contemporânea, para lugares mais modernos ou mais antigos, sempre tem algum aprendizado, né? Dubai foi uma viagem que a gente fez que mudou completamente a nossa cabeça, de entender que existe uma coisa que está muito fora do que a gente está enxergando hoje, sabe? Hoje a gente consegue. Nós fomos para Dubai em 2021, e quando nós chegamos lá, parecia que nós estávamos em outro planeta, porque Dubai estava começando, assim, sabe? O pessoal Dubai estava começando a despontar no mundo, no turismo, e a gente chegou lá e era tudo muito à frente, as construções, os projetos, tudo muito futurista, e a gente ficava pensando, nossa, mas como é que os caras fazem isso? Como é que os caras fazem isso no meio do deserto? Como é que trazem tudo isso pra cá, né? Então foi uma quebra de paradigmas total, né? E, por exemplo, eu sempre tenho isso muito claro, a minha arquiteta favorita é a Zaha Hadid, que é uma arquiteta super disruptiva, assim, a arquitetura dela é um negócio fora da realidade, assim, muito à frente, né? Ela infelizmente já faleceu, mas a gente tem como meta toda viagem que a gente vai para alguma cidade que tem um prédio das Zaha Hadid, a gente sempre vai pessoalmente visitar. Então. Mas sabe, agora eu vou falar mal. A minha filha, eu achei um escritório assim, de uma mesa e tal, e dizia assim, filha, eu quero fazer assim um escritório, eu quero ter um escritório assim, porque eu tenho um escritório em casa dela. Sim. Tu é brega. Isso está ultrapassado, não sei o quê. E aí, uma semana depois... Só que eu não conseguia enxergar o que ela estava falando. E uma semana depois, vocês me convidaram para a inauguração da loja. E aí, quando eu subi lá em cima, eu vi tudo aquilo. Daí eu disse assim... Meu Deus! Daí eu entendi. Tu me falou, eu lembro que tu me falou, tu disse assim, eu quero trabalhar aqui. E aí eu entendi o que ela estava falando, né? Eu sempre lembro que quando a gente não enxerga, não é muitas vezes que a gente tem o olho treinado. Eu lembro que uma vez quando eu cheguei no litoral, e eu comprei um Passat alemão, o guri disse, não, essas rodas é feia. Eu digo, então vai lá e troca. E aí ele foi lá e botou um aro 20 no Passat alemão, tal. E eu olhava assim, ele, tu viu como mudou? Eu, cara, é só roda. E eu notei. Aí depois, com o tempo, eu comecei a andar. Eu comecei a enxergar que, claro que muda o carro. Claro. Mas eu não enxergava. É a mesma coisa, o que vocês proporcionam para o cliente de vocês... ou o cliente tem a visão, mas a visão de vocês ele não tem. Vocês conseguem mostrar. Por isso que a gente deixa claro algumas coisas e a gente faz questão, né? Isso é uma vantagem de ser sério no mercado, né? A gente tem muitos amigos, clientes que viraram amigos, né? Sim. E tanto na inauguração da loja tinha clientes nossos já antigos, né, que foram lá nos prestigiar, clientes novos que vieram de lugares muito longos, fizeram bate-volta para estar aqui com a gente, enfim, né? Então, eu soube que acho que teve gente que veio de helicóptero, de avião, de outro estado, não Dubai, não lembro. Não, foi alguma coisa. Já me falaram que veio. Isso aí acho que é mito. Isso aí é o inconsciente popular que fala. Eu não lembro direito. Eu sei que disseram, eu digo sério, e eu tava lá. Mas o que acontece? A gente mantém uma relação muito boa com os clientes e isso é uma questão legal. Por exemplo, assim, às vezes a gente leva um cliente nosso numa casa que a gente fez no Las Dunas, por exemplo, né? Esses clientes abrem a casa deles, porque quando eles nos contrataram lá em 2019, a gente levou eles em uma outra casa e eles tiveram a experiência, porque só cai a ficha realmente do que é a arquitetura de verdade quando a pessoa consegue transitar nesses espaços. O nosso escritório ali, né? As pessoas pensam assim, eles são fora da casa, são loucos de fazer um negócio desse aqui e eles nunca estão lá, né? Tu mesmo brincou, né? E eu falo muito para os clientes que vão ali, né? Esse escritório ele não foi feito para pegar mais clientes, ele foi feito para termos clientes melhores, que entendem de arquitetura, que dão valor, que entendem que um ripado da Cenex ou um ripado da Scheid, marcas que têm valor agregado vão trazer valor agregado para casa deles. Então, a gente quer mostrar para os clientes como é importante fazer
fazer as coisas corretas para terem o resultado que eles querem, né? Então, é muito bom. Está sendo muito legal de apresentar projeto ali, clientes que estão vindo de longe, né? Tem uma coisa acontecendo que a gente duvidava que fosse acontecer, nem nos passou pela cabeça, né? Toda semana tem alguém que entra, simplesmente a pessoa entra, vai ali, conversa com a Jéssica, porque comprou um terreno, aqui na praia normalmente, comprou um terreno e quer entender como é que faz para contratar a Mairesse, quanto tempo antes precisa, porque leva tempo, né? Porque quer ter a experiência da Mairesse. Isso foi uma coisa que a gente não imaginou que fosse acontecer, das pessoas simplesmente entrarem. Porque não é uma loja, né? Sim, eu até falei nos bastidores para vocês, vou falar para os nossos ouvintes. Como eu fui no evento de inauguração da loja, tem clientes e pessoas que querem que eu aproxime eles de mim, porque o nome de vocês é muito forte, a arquitetura de vocês é muito forte. Vocês entraram num nicho, num mercado que todos os corretores sabem quem são vocês. E isso é bom. E eu acho que isso é uma coisa, claro, que são valores que a gente sempre teve na vida, né? Não é uma coisa que a gente moldou, né? Mas eu acho que a gente trabalhar sempre, claro, com os clientes, enfim, né? A gente estava agora numa reunião de quase uma hora pelo telefone, que eu estava conversando com uma cliente o motivo de fazer com uma construtora com preço fechado, uma consultora que tem todo o corpo técnico, que vai entregar as coisas que a gente imagina, em vez de pegar um empreiteiro, por exemplo, e executar essa casa de uma forma mais tradicional, que era mais enraizada, numa casa em Gramado, né? Então, assim, a gente trata os clientes muito abertamente, às claras, a gente deixa claro por que a gente faz isso, aquilo, aquele outro, e cumpre com todas as coisas que a gente combina, e isso, no final das contas, vai gerando essa conversa paralela e a gente deve ter cometido algum erro, né? E isso acontece, obviamente, mas a gente tem muito retorno positivo de clientes que compram, indicam, clientes que... Uma casa aqui, clientes maravilhosos nossos aqui do Las Dunas, eles são um case de como eles nos ajudaram ao longo do tempo a outros clientes gigantes de casas de 2.000 metros vieram através de indicação deles. Nem só de indicação, porque, como tu mesmo falou, a gente é bem conhecido, né? Mas quando tu fura a bolha de um nível social e vai para um nível acima, esses clientes, por mais que eles vejam, eles estão enxergando teu portfólio, eles sabem que tu é um cara sério, mas eles vão olhar no portfólio, cara, quem que esse cara fez obra? Ele fez obra desse cara aqui, deixa eu ligar para ele. Como é que foi a tua experiência? Ele entregou, ele cumpriu contigo? Não, o cara foi sensacional. Daí os caras vêm e nos contratam de olho fechado, assim, sabendo que a gente vai realmente cumprir as coisas como a gente combinou, né? Isso, infelizmente, no mundo da arquitetura tem os seus, né? As pessoas enxergam muito em ganhar em cima, enxergam um projeto como o projeto da vida. Não é assim, né? A gente faz para fazer o próximo, ser indicado, e assim a gente vai crescendo, né? Pensa, né? Esse ano é o ano de comemoração dos teus 20 anos de arquitetura, né? A gente vai ter um projeto bem legal esse ano, ainda não posso falar, mas 20 anos... A gente tem uma amiga em Gramado que ela sempre me pergunta: qual que é o segredo para vocês terem decolado nesse foguete que foi a Marte, assim, da noite pro dia? Eu digo, não foi da noite pro dia. Porque a rede social, ela existe nas nossas vidas de maneira geral há menos de 10 anos. Então, isso foi rápido. Sim. E desde o início, nós fomos os primeiros... a primeira marca de arquitetura que a gente tem a entrar de cabeça em rede social, desde o início. Eu me formei em 2005, né? E em 2006 já, um dos meus melhores amigos e compadre, né? Indicou um advogado bem famoso na época para fazer uma casa. E eu fiz a casa dele, e aquele cara ali, além de ter feito uma casa, e aí a primeira casa grande assim que eu fiz projeto, essa casa foi publicada em mais de 20 países, entendeu? Teve muita repercussão. E isso foi dessa sinergia com o cliente, e a partir dali foi abrindo portas e mais portas, e as pessoas acham que por causa da rede social a gente está agora, né, chegando, e na verdade a gente está há muitos anos no mercado, né, e fazendo a mesma coisa, que eu acho que esse é o grande diferencial. O próprio corretor, né, o cara que pula muito e atende qualquer tipo de cliente, esse cara não vai para frente, né? Não vai, sabe que vai. O mercado, ele é parecido, né? Tu tem que tratar o cliente
diferente, tu tem que respeitar ele de uma forma diferente. E o incrível é que tu só precisa fazer o normal e o certo. Exatamente. Tu não precisa inventar a moda, não precisa sim. inventar a roda. Tu só precisa ser honesto nas palavras, dizer assim, vou tal horário, eu vou. Não pude. Esqueci. Fala que esqueceu. É muito mais louvável, muito mais bonito que tu esqueceu de ligar ou de marcar, ou que aconteceu qualquer coisa, do que dizer, não, eu fui lá, olhei o imóvel, veja no meu ramo. Eu fui lá, olhei o imóvel. E muitas vezes o cliente, a chave não está na praia. E ele está sabendo que tu está mentindo. Então, as pessoas se queimam por besteira. E é incrível que tu fazer o certo, tu se destaca no mercado. Não, sem dúvida. E eu acho que trazer também seriedade para o negócio, né? Enxergar os negócios. Eu sempre falo muito sobre isso. Eu até tenho uma frase que eu digo muito em reunião de briefing, né? De pré-briefing, digamos, que a gente está... passa pelo lead filtro. lá, passa pelo filtro, vai chegar em mim, eu vou fazer uma reunião para explicar o processo, conversar com o cara. Eu sempre digo para eles assim, cara, contrate um bom arquiteto, pode ser eu, pode ser outro arquiteto, não tem problema. A vida vai seguir para mim, vai seguir para vocês, mas não contratem só por preço, só por coisas mais rasas. Tentem entender o processo como um todo e aí tratar bem os clientes. Às vezes aconteceu já de clientes que não contrataram a Maersk na época, mas nos indicaram para outro cliente, entendeu? Então isso é muito legal de ser, que é o básico, né? Ser correto parece uma coisa meio óbvia, né? Mas se destaca no mercado. Se destaca muito, certo? Se destaca e o mercado, ele é muito bom para quem é correto, para quem é sério. Sim. É um mercado, parece que gigante, mas não, eles todos se conhecem, todos são amigos. E quando tu entra naquela bolha, tu cria um nome muito grande no mercado. Claro. Vocês estão de parabéns. Mas agora, mudando um pouquinho, vocês já pensaram em desistir? Na verdade, eu tive uma crise existencial ali em 2015, 14, 15. Na verdade, assim, né? Escritório de arquitetura é uma loucura, tá? É uma coisa bizarra, assim, a dificuldade que é de tu treinar pessoas, de tu trabalhar com pessoas, gerenciar inúmeros clientes ao mesmo tempo. Eu tinha um professor que me dizia, vocês acham que medicina é difícil ser especialista em joelho lá ou em coração? Arquiteto tem que ser especialista em tudo. Tu tem que entender de elétrica, de hidráulica, de estrutura, de composição, harmonia, de tudo. De relacionamento de casal. Não, e se o cara fez errado lá, a culpa é de vocês. Tudo. Então, aconteceu ali em 2015, eu tinha um escritório de sucesso já, com outros 2 sócios, prêmios, uma arquitetura relevante, mas nós não conseguimos estourar a bolha de sair de uma arquitetura bacana que desse grana, entendeu? Então aquilo começou a de certa forma desgastar, porque você trabalhava demais e não tinha os retornos. E depois, óbvio, que olhando isso de uma outra bolha que nós estamos, onde a gente está hoje, a gente enxerga todos os erros que a gente cometia lá, né? Inclusive de ser mais amplo, pegar qualquer tipo de projeto, fazer isso nos limitava, né? E em 2015 no modo meio loucura, assim, a gente abriu um restaurante, né? Tínhamos um restaurante. Eu era já chefe, tive né? Restaurante, sei o que é isso. Ficou escravo. Escravo. E eu não podia, né? Por uma questão até de mercado e financeiro, assim, eu não podia me dedicar a um dos negócios só. Então, eu acabava trabalhando de manhã até de noite, de tardezinha no escritório de arquitetura e de noite no restaurante. Eu, inclusive, botando a mão na cozinha, fazendo tudo acontecer. Então, foi meio que uma fase, uma loucura. Foi muito difícil, inclusive, nós tivemos várias brigas ali naquele momento, porque eu estava sempre estressado. Estava sempre estressado, cansado, brigando com todo mundo, né? E aí aquela final daquele ciclo de finalizar o meu escritório anterior, ter o restaurante foi o que nos deu paz para, por exemplo, assim, por que a gente está morando em Porto Alegre? O que Porto Alegre está nos trazendo de bom, digamos assim, né? Sim. A gente gosta de paz, a gente gosta de natureza, então a gente vai se mudar, vamos nos mudar para Gramado. Escolhemos da noite para o dia nos mudar para Gramado. Continuamos gramadenses, agora estamos numa casa nova lá, inclusive. E foi a mudança de chave que a gente precisava, né, para ter um pouco mais de paz, tranquilidade e colocar em prática as ideias que nós dois tínhamos lá no início para o negócio acontecer.
E eu falo muito sobre isso. Óbvio que a Mairesse tem muito do talento arquitetônico, né? Isso não tem dúvida. Sim. Mas as ideias da Xana em relação a branding, posicionamento, ela sempre brinca sobre isso, né? Ela diz assim, não, tu vai numa reunião, vai bem bonito, vai bem cheiroso, tem que estar bem apresentado, né? Ela tem noção, né? No início, logo que a gente abriu a Mairesse, o Cadu, ele estava saindo de um escritório de arquitetura que atendia vários perfis e vários tipos de projeto para um negócio que a gente estava abrindo que era totalmente focado em alto padrão. E aí eu dizia isso para ele, porque eu trabalhei muitos anos no ramo da moda. Então eu convivi com essa parte estética, né, visual, muito tempo. E aí eu dizia para ele, se tu vai numa reunião, vai com uma camisa alinhada, vai com uma camisa bem passada, presta atenção no tipo de sapato que usa, porque o sapato diz muito sobre como é que um homem se porta, como é que é o nível de profissionalismo e tal. E lá no início era assim, né? Hoje em dia, tipo... É que são virou, ciclos, né? Virou são uma ciclos. rotina Hoje, também, é que hoje o teu nome, quando tu está crescendo na profissão de corretor também é assim, precisa ter um bom carro, uma boa aparência, mas quando tu quebra, quando tu se torna um legado, quando o seu nome é muito forte, o teu valor maior é a tua, como é que se for dizer, a tua marca. Sim. A tua marca é mais forte que você. Ainda mais quando a marca é o nome da pessoa, né? Que é o sobrenome e legado que a gente vai deixar, né? Até pro filho que tá vindo, né? Quando coloca o nome, quando coloca o sobrenome na porta de uma empresa, isso traz muito mais responsabilidade. Muito mais. E o legal, eu acho, do mundo da arquitetura, e eu acredito que na parte do corretor também seja assim, né? A gente nunca sabe o próximo nível, né? Sim. Porque a gente hoje está no topo da cadeia alimentar, digamos assim, da arquitetura do Rio Grande do Sul, e já chegando em São Paulo, fazendo casa para banqueiro em São Paulo, por exemplo, né? Nos Jardins, uma reforma bacana. A gente acessou todos os grandes empresários do Rio Grande do Sul, né? Gramado, a gente está fazendo casa para quase todos os principais empresários. Então, isso, assim, trabalho, né? Não, trabalho. Mas a gente nunca sabe o próximo nível, né? Daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Daqui a pouco pode ser que seja Dubai, pode ser que seja... E a gente precisa, além disso, quando a gente toma esse nível, essa proporção que a gente tomou, a gente precisa que a equipe também acompanhe, né? Sim. Até ontem, o Cadu fez uma reunião muito legal com a equipe lá em Novo Hamburgo, que é onde fica a nossa... A gente diz assim, a nossa fábrica fica em Novo Hamburgo, que é onde nós temos lá o nosso escritório, com todo mundo nos computadores e tal. E o Cadu falou para eles assim, qual é o perfil do nosso cliente, e a gente precisa entender como é que esse cliente, eles precisam entender como é que esse cliente pensa para poder propor e se relacionar com esse cliente da forma que esse cliente merece e o que ele busca contratando a Mairesse. Né? E a estrutura que a gente tem hoje, né, de escritório, ela é um reflexo do que eu imagino que tem que ser. Por exemplo, assim, tem muitos escritórios, né? Óbvio que não vou citar nomes, né? Sim. Mas tem muitos escritórios ali que contratam o cliente vendendo uma assinatura, um nome, e aí terceirizam um projeto para outras pessoas, né? Já passei por isso. Já passei, inclusive, a pessoa nem ia na obra. Então, assim, hoje o que a gente não abre mão? Hoje a gente tem uma assinatura de arquitetura. O que é uma assinatura de arquitetura? A gente precisa ter gestão sobre a arquitetura, sobre os interiores, sobre as engenharias. Vocês fazem todas as plantas, elétrica, hidráulica, tudo. Automação, a parte de paisagismo a gente participa, a gente não faz o paisagismo, a gente participa junto. É quase que obrigatório, claro que a gente tem clientes que estão fora, que não podem, né? Mas fazer a parte do acompanhamento técnico para que a obra siga o mesmo padrão de projeto. E a gente encontrou formas. Hoje a gente tem um investimento altíssimo em time, né? Porque a gente tem uma gerente geral, a gente tem coordenadores de todos os setores da empresa. A empresa está toda setorizada, não tem uma arquiteta que faz de vez em quando a parte de aprovação legal e depois está fazendo interiores. Não, nós temos um time que faz interiores, a gente tem um time que faz aprovação legal, a gente tem um time que faz gestão de obra. Então é tudo muito determinado para que os processos sejam bons e a gente possa abrir tempo para mim, né? Para a gente, para eu poder estar com os clientes, fazer reuniões. Então, assim, lançar projeto. Isso é uma coisa que, inclusive, muita gente pergunta quando entra em contato conosco, que daí eu faço o filtro ali, converso com eles. Eles perguntam, tá, mas quem é que vai lançar o meu projeto? É o Mairesse. As pessoas ficam na dúvida se realmente é ele que lança os projetos. Isso também é um inconsciente popular que vai mostrando que outros profissionais já fizeram isso, entendeu? Sim.
óbvio que chega um ponto do projeto que tem outras valências que outros arquitetos assumem, né, no processo. Sim. Mas isso é bom porque se fosse depender só de eu estar presente, seria inviável de entregar até a qualidade. Tu imagina eu atendendo, sim, correndo de um lado para o outro, fazendo viagem e até me estudando, né, para estar sempre à frente, sim, né? Então a gente precisa de um time, né? Não tem como não fazer isso. Gente, passou muito rápido o nosso horário. Vocês vão ter, a gente vai ter que marcar outro. Meu Deus, gente, eu tinha 12 perguntas, eu fiz 3. A gente fala muito, viu? Acho que a gente fala demais. Vocês vão ter que me prometer que vão ter que fazer outro. Não, a gente pode vir aí, a gente pode falar de outros assuntos também. Eu queria que deixasse esses últimos minutos, queria primeiro que vocês falassem da família um pouco, e que vocês deixassem um recado para os corretores que querem entrar em contato com vocês, como é que entrem em contato, se puder deixar as redes sociais. Claro. Vou falar um pouquinho da família então, né? Eu e a Xana temos uma característica que é muito bacana, é que os nossos pais casaram muito jovens e meu pai já faleceu, mas permaneceram casados, né, toda a vida, com todas as dificuldades, enfim, né? E a gente dá muito valor para essa questão da família, né? Nós estamos juntos há quase 20 anos. Isso é e muito bom. Nas boas, nas ruins, com grana, sem grana, com filho agora vindo. Então, assim, a gente dá muito valor para a família e trata as pessoas. A gente ontem, né, estava falando exatamente sobre isso com os colaboradores, né? No final, a empresa é uma extensão da nossa família e a gente precisa que esteja todo mundo no mesmo barco, entendeu? Que a gente queira transformar nosso dia a dia numa família mesmo, assim. Então, hoje as pessoas dizem, mas deve ser muito difícil trabalhar com a esposa. Na verdade, não, porque a gente está remando o barco para o mesmo lado, entendeu? Não existe uma disputa. Querem o mesmo objetivo. E tem muito respeito. Tipo assim, eu não sou arquiteto, eu não tenho que me envolver na arquitetura. Ele não é de marketing. Claro que ele é a figura, né? A cara da empresa, então ele se envolve, mas ele acredita muito nas minhas proposições. Então, tem um respeito mútuo, né? E é muito legal de ver essas questões de cada um respeitar o seu espaço dentro do processo, mas é muito legal de ver coisas que ela falava uma época lá. Meu outro escritório, né, teve uma época que ela dizia lá atrás, nem fazia parte do processo, ela super jovem, dizia assim, não, vocês estão errando no marketing, vocês têm que se posicionar, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, e todo mundo achava que era uma baboseira, né, e daí foi sair do escritório, botar em prática as coisas, né, que ela sempre falou. Em dois anos a gente estava assim explodindo, né? Então eu acho que isso é importante. A família é uma coisa muito importante. É a base de tudo, né? E aí eu acho que também é uma coisa que eu falo muito, assim. Se a Mairesse hoje tem o sucesso que ela tem, porque a gente transmite confiança, porque faz um trabalho muito bacana e tal, é porque a gente herdou isso dos nossos pais. Isso é fato. Que bom. E também tem uma outra coisa, né? As nossas famílias sempre se deram muito bem, né? Isso é muito legal. E então, assim, a família é a base para nós termos tranquilidade. Se hoje a gente tivesse um casamento turbulento, fazendo as coisas de uma forma que trouxesse, né, também turbulência para o nosso negócio, seria muito difícil, né, da gente gerenciar tudo que a gente faz. Então, realmente bem importante. E sobre a pergunta dos corretores, eu acho que assim, não, tenho certeza que são profissões complementares, né? Vocês precisam de bons projetos para que tenham valor comercial, né? Que as casas ganhem valor, que os terrenos sejam validados por bons escritórios. Nós mesmos, por exemplo, acabamos comprando agora um terreno aqui em Xangri-Lá, um condomínio muito bacana, porque a gente entende que estar neste meio é importante. Sim. Que a gente também vai ser importante pro negócio acontecer. E eu acho que está tudo interligado, assim. A gente sempre recebe todo mundo muito bem. O que a gente tem certo e faz muito certo, eu acho que isso não vale só para corretores, vale para todo mundo, né? A gente tem muito cuidado, né, com quem que a gente se envolve, de que maneira que a gente se envolve, porque no final é o nosso nome que está em jogo, né? Sim, com certeza. É o nosso nome e a gente tem uma limitação de volume. Sim. Fato, né? Mas senão assim, vai perder a qualidade também. Exatamente. E não é uma questão... não é porque a gente não quer fazer certas coisas, a gente não pode pegar... Vou dar um exemplo assim, a gente vai entrar num condomínio que tem 700 lotes, terrenos pequenos, enfim, a gente não vai nem conseguir demonstrar a qualidade do nosso trabalho, vai ser desgastante o processo, e aí então a gente escolhe, às vezes,
limitar um pouco, né, o acesso, digamos assim, para pessoas que realmente estejam num nível que a gente imagina que seja o correto e que estejam buscando também subir de nível assim como a gente está, né? A gente não se associa a fornecedores que não entregam o que a gente pede, que a gente acredita. E aí vale, eu acho que os corretores da mesma forma, né? A gente quer muita parceria, acho que é sempre muito legal e tá sempre de portas abertas, né? Todos os contatos de acesso estão através do nosso Instagram, ali tem o nosso link na bio pro WhatsApp e é sempre por ali. Mairesse Arquitetura. Mairesse Arquitetura no Instagram, Mairesse Arquitetura no YouTube, Mairesse Arquitetura no LinkedIn, é Mairesse Arquitetura em tudo. Se vocês querem se divertir vendo ela me chamar de Carlos Eduardo, vendo o nosso dia a dia, sigam a rede social dela, né? Na verdade, que daí vai ser bem legal também de acompanhar um pouco da nossa rotina junto com os cachorros. Temos 4 cachorros, 2 gatos, aquário, uma floresta dentro de casa. Tudo que a gente gosta de botar nos projetos, a gente tem em casa. Então, mãe, sogra, sogro, tata. Tudo. Então, assim. Mas é isso aí, gente. A gente está chegando no final, só que vocês têm que dar a palavra de vocês, que vocês vão voltar. Vamos porque voltar. Eu preciso continuar. Tá bem. Vai ser uns 6 episódios, então. Eu preciso continuar. Aí tu fala assim, a pergunta número 1. Isso. Aí, cronometrado para responder. Para mim foi assim, de coração, obrigado por terem vindo, de coração. Eu queria muito contato com vocês, porque vocês estão fazendo um trabalho muito bonito no nosso litoral, gente. Todos nós crescemos juntos, né? Isso é bom para o corretor, é bom para vocês, é bom para o mercado. Então, de coração, agradeço de coração vocês terem vindo. Foi um prazer enorme. Vou agradecer quem ficou até o final do episódio, mas vai ter outro. Eles vão me prometer e vai ser antes do Denê. Tem que ser, né? Porque depois a gente não sabe como é que vai ser a vida. Vai ser um novo momento. Um novo momento. E fica o nosso agradecimento para ti também. A gente se conheceu há pouco tempo, né? Mas já estreitamos laços. Tu certamente é um dos caras que a gente respeita aí no mercado. Obrigado. Então, faremos muitas coisas juntas ainda, pode ter certeza. Muito obrigada pelo convite. Isso aí. Quem ficou até o final, um abraço. Até o próximo Corretor em Foco. Obrigado.